Voltou agora, no meu voltou. Né? Tomara que a gravação tenha se perdido. Então, era aquela coisa. Hoje nós ainda temos esses pseudo-sábios, esses doutores da lei, tá? Que querem se fazer parecer sábios, mas eles não são. Estão colocando sempre em xeque o Evangelho de Jesus. Eu vou ter que partilhar novamente aí, gente, porque fechou. Vamos lá. A internet que deu uma queda aqui. Deixa eu partilhar aqui. Vamos lá. Então, né? Eles estão mais acostumados à hipocrisia, está aparecendo aí para vocês? Ao parecer em detrimento do ser. Jesus, sabendo disso, escolhe propositalmente o samaritano. Jesus também considerado um herético desprezível. Né? Então, Jesus escolheu propositalmente o samaritano, considerado herético desprezível, para com ele exemplificar a misericórdia e proporcionar uma lição àquele doutor da lei que estava ali querendo tentá-lo, que poderia... Mas qual a ideia de Jesus? Eu vou dar uma lição para ele. Essa lição que eu vou proporcionar a ele poderá, o doutor da lei, aproveitá-la nesse momento, ou quem sabe mais tarde, daqui a alguns séculos, pois as lições de Jesus são imorredoras, eternas. De repente, aquele espírito, naquele momento, não está em condições de apreender a mensagem. Mas a ideia está lá, vai ficar na mente dele. Mesmo porque ele era reflexivo. Exato, vai ficar na mente dele. E um dia, quem sabe daqui a 100, 200, 1000 anos, aquele doutor da lei vai refletir sobre o que ele ouviu. Ah, mas espera aí. Ele era o doutor da lei, passados séculos, como é que ele vai lembrar? Porque tudo, já estudamos isso, que nós aprendemos não é perdido. Fica registrado no nosso inconsciente profundo. E um dia esse homem, 1000 anos, 2000 anos, de repente esse doutor da lei está andando hoje por aí pelas ruas, possa acontecer algo que ele vai ouvir, vai associar, vai trazer do profundo do seu inconsciente a mensagem de Jesus. E aí ela vai fazer a diferença para ele, diferença que ela não fez lá, naquela época, né? Então, Jesus quis proporcionar àquele doutor da lei uma lição, um ensinamento, que ele poderia aproveitá-la naquele momento que ele estava ali, ou mais tarde. Porque tudo que Jesus ensina só ia depender dele. Porque tudo que Jesus nos ensinou fica para ad eterno. Nenhum ensino de Jesus vai ficar velho, capenga. Daqui a 2, 3, 4, 10 mil anos, tudo que ele ensinou há 10 mil anos estará lá, vivo, forte, entendeu? Então a gente... eu não aprendi lá, mas vai aprender depois, porque o conteúdo você não perdeu, o ensino não se perdeu. Analisando a pergunta, agora a gente vai analisar esse trecho da parábola, que é o mais crucial. Analisando a pergunta que o doutor da lei fez para Jesus, lá em Lucas, capítulo 10, versículo 25. Mestre, pergunta que ele fez tendenciosa, né? Que farei para herdar a vida eterna? Como um lobo, sendo um lobo, mas se fazendo por uma ovelha, né? Todos percebemos uma coisa: Jesus não respondeu à interrogação do homem. Porque ele pergunta, mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Mas Jesus não respondeu a pergunta dele. Ele devolveu a pergunta. Ele respondeu com uma pergunta. Ele não disse assim, faz isso, 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 isso. Ele não respondeu. Ele não respondeu. Ele devolveu a pergunta. Está em Lucas, capítulo 10, versículo 26. Jesus virou-se para ele e disse assim, porque ele perguntou uma coisa, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e disse assim, que está escrito na lei? Na lei que você segue, que é a lei mosaica. Como leis? Jesus perguntou para ele, o que está escrito na lei que você segue e como é que você interpreta essa lei? Percebeu? Em outras palavras, Jesus queria saber como o fariseu interpretava suas próprias leis. Por isso ele respondeu com uma pergunta. O que está escrito na lei, na tua lei, na lei que você segue? E como leis, como é que você interpreta a sua lei? Como é que você entende essa lei? Então, o doutor da lei responde, em Lucas, capítulo 10, versículo 27. Ele respondeu, o que está escrito na lei, como ele entendia. Amarás o Senhor teu Deus, é o fariseu dizendo, de todo o seu coração, de toda a tua alma, com toda a sua força e de todo o teu entendimento. E a teu próximo como a ti mesmo. Isso está escrito no Antigo Testamento. Quando Jesus ensinou isso, ele não estava dizendo aqui, ó, gente, coisa inédita. Não, isso está lá, se eu não me engano, ou no livro acho que é do livro de Levítico. Acho que está escrito no livro de Levítico, lá no Antigo Testamento. Então, não era novidade para os judeus. Não era novidade. Tanto é que ele disse, aquilo que ele está dizendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o entendimento, e a teu próximo a ti mesmo, ele não está repetindo o que Jesus ensinou, não. Ele está repetindo o que Moisés colocou nos livros do Pentateuco, e que tinha mais de 1000 anos. Percebeu? Esse ensinamento tinha mais de 1000 anos. Já estava na lei judaica antes de Jesus nascer. Por isso que Jesus perguntou para ele, o que está escrito na lei? Essa lei mosaica, essa lei de Moisés. Eu acho que é o livro Levítico, sim, que é o livro das leis. Estava escrito isso lá. Então não foi, Jesus. Não, Jesus, quando fala isso, ele está repetindo o que Moisés escreveu. Logicamente que Moisés escreveu isso porque Jesus passou para Moisés naquela época. Não é porque era Jesus que estava orientando todos esses profetas há 2000 anos antes dele nascer. Tá? Então Jesus... É Deuteronômio? Então é Deuteronômio. Eu sei que é um dos livros de Moisés. Então, o doutor da lei simplesmente respondeu o que estava na lei. Tá? Aí Jesus, ouvindo o que o doutor da lei falou, lá em Lucas capítulo 10, versículo 28, diz para o doutor da lei, respondeste corretamente. Deuteronômio 6, 5. Tá lá, leia o que está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Exatamente. Exatamente. Então, o doutor da lei conhecia. Né? E aí Jesus vira-se para ele e diz, respondeste, ainda diz para ele, respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Mas aí o doutor da lei, ao receber essa resposta, porque o doutor da lei, qual foi a pergunta dele?
mestre, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Jesus falou, mas faz isso aí que você acabou de dizer que está na lei. Então Jesus não respondeu a ele, fez ele fazer uma reflexão sobre a lei. Aí Jesus diz, ótimo. Tipo assim, você respondeu a sua própria pergunta. Faze isto, né? E viverás. Mas em Lucas capítulo 10, versículo 29, o doutor da lei, querendo se justificar e, e parecer que era um justo, diz assim, continuando a tentar Jesus, e quem é o meu próximo? Então Jesus conta para ele a parábola, que está lá em Lucas capítulo 10, de 30 a 35. Qual seja? A parábola do bom samaritano. Aí Jesus vai e conta a parábola toda para eles. Para ele e para os outros que estavam ali. E depois que Jesus termina, né, de contar a parábola, Jesus olha para ele, que está lá ouvindo toda aquela parábola, e volta a perguntar ao doutor da lei. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 36. Qual dos três, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Já que ele conhecia a resposta, que ele mesmo disse, Jesus contou a parábola, né? E perguntou para ele. Ele, o doutor da lei, respondeu em Lucas, capítulo 10, versículo 37. Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus virou-se para ele e disse, vai e também tu faze o mesmo. Ser misericordioso com aqueles que estão necessitando. Jesus, de uma forma tranquila, devolve a pergunta ao fariseu por meio de uma parábola, tá? Isso nos permite hoje explorar essa parábola, na medida em que Jesus vai narrando a parábola, colocando os elementos constitutivos nessa parábola, para que quem ouvisse a parábola se sentisse envolvido, esquecendo-se dos véus, das amarras, das estruturas rígidas e dos rótulos que não permitem ver as pessoas para além de suas aparências. Então Jesus vai contando aquela história e vai quebrando certas coisas. Porque o doutor da lei era um homem muito preconceituoso. E Jesus extrai dele a verdade. E praticamente o obriga a dizer essa verdade. Então quem está assistindo percebe tudo isso. E vai entendendo a mensagem de Jesus. Com isso, quem estava à volta e não sabia, começa a saber. Também. Agora uma coisa interessante, muito interessante. Quando Jesus pergunta lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 36, a Jesus pergunta a ele, qual dos três, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Jesus faz a pergunta para ele, qual dos três? O doutor da lei responde, lá no versículo 37, aquele que usou de misericórdia para com ele. Reparem, se ele perguntasse para você, qual dos três foi o próximo do homem, o que você diria? Você, Denise. Eu diria aquele que ajudou. O que você diria? Também. Você daria essa resposta. Jesus perguntaria, qual dos três, entre o levita, entre o fariseu e o samaritano, eu diria o samaritano. Mas ele não disse. Ele não disse. Essa foi a intenção de Jesus. Quando Jesus sabia a resposta que ele ia dar, mas Jesus forçou. Virou-se para ele e perguntou, qual dos três, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele responde, aquele que usou de misericórdia para com ele. Você respondeu isso porque você ouviu essa frase. Mas a resposta é automática, o samaritano. Mas como ele vai falar o samaritano se era proibido
para o judeu daquela Isso era época, muito forte, né? falar até o nome samaritano. O ódio que havia entre eles, o preconceito era tanto, porque eles consideravam o samaritano herético, eles consideravam o samaritano um servil. Então, não se podia conversar com o samaritano. Jesus conversou com a mulher samaritana no poço. Não se podia tocar no samaritano. Não se podia receber o samaritano na sua casa. Não se podia permitir que o samaritano andasse por Jerusalém. Entendeu? Eles nem passavam pela cidade. Exatamente. E não se podia nem falar o nome samaritano. Se você falasse, você estaria caindo em pecado. Era crime. Você seria considerado impuro até em falar o nome samaritano. Então Jesus pergunta para ele, para mostrar para ele o quanto ele era preconceituoso. Jesus pergunta: qual dos três, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele disse, né? Aquele que usou de misericórdia para comigo. Reparem que ele não diz a palavra samaritano, demonstrando assim todo o seu preconceito para com aquelas pessoas da Samaria. Então, ele sabia a lei, ele conhecia a lei, mas ele não colocava em prática o que ele aprendeu, que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Há mais de 1000 anos antes de Cristo. Amarás a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, a ti mesmo. Entendeu? E Jesus mostrou para ele, está aí. Você conhece a lei, mas você não a pratica e vem me tentar. Entendeu? Quer dizer, ele mostrou todo o seu preconceito para com aquelas pessoas, mas os rótulos das aparências caíram. Naquele momento, aquele rótulo que aquele homem carregava, aquela falsa, a máscara dele caiu. Entendeu? Para ele mesmo, que de repente nem se conhecia assim. Então, aquele homem não diz a palavra samaritano, demonstrando assim todo o seu preconceito para com aquelas pessoas. Mas os rótulos caíram. Ele não dizer a palavra samaritano, fez com que o rótulo que ele carregava, a máscara, ele caísse. Porque se ele conhecia a lei, ao depois de ouvir dizer, Jesus falou, ele deveria ter dito samaritano. Mas ele não disse. Ele não disse. Mas ele ficou desmascarado. Ele mostrou a verdadeira face dele, de um pseudo-sábio. E era o que Jesus queria passar. E todos que estavam ali perceberam isso. Todos perceberam isso. Esse contexto é importante para entendermos o que é agir em conformidade com as leis de Deus. O que diz a lei de Deus? Todos os homens são iguais. Devemos amar a todos. Não importa se nasceu na região A, B, C ou D. Nós somos irmãos, uma mesma família, filhos de Deus. Então isso mostrou como é que devemos agir em conformidade com as leis de Deus. Não temos que ter preconceitos. Jesus mostrou para ele. Jesus falava por parábolas, era a sua didática. Ele falava a linguagem de quem podia escutar. E também como a dizer. O que Jesus queria dizer? Ele dizia o seguinte, né? A didática dele era para que as pessoas pudessem compreender o que ele estava dizendo. Jesus, na realidade, ele queria o seguinte: era como se ele estivesse afirmando: eu preciso saber se você que diz que sabe, de fato sabe, como você mesmo afirma. Entendeu? Então ele vai conversando com o doutor da lei, porque ele precisava saber se o doutor da lei, que dizia que sabe sobre a lei, de fato sabia, como ele acreditava e afirmava que sabia. Essa é a ideia de Jesus. E Jesus também mostrava que não adianta você saber a lei, você precisa
praticar a lei. Então, né? é isso que Jesus queria, né? Ele, na realidade, ele estava como a dizer, eu preciso saber se você, que diz que sabe, de fato sabe, como você mesmo afirma. Eu preciso conhecer o seu nível de sabedoria. O nível de sabedoria que você diz que tem. Eu preciso conhecer. Por isso ele diz o tempo todo, por isso ele diz o tempo todo, faze isso, faze o mesmo. Você reparou como ele diz? Né? Aqui no final, olha só. Lá no início ele diz aqui, quando o homem, qual dos três te parece ter sido o próximo que caiu na mão dos salteadores? Aquele que usou de misericórdia. O que Jesus diz? Faz, vai e faze tu o mesmo. Quer dizer que ele não fazia. E tem outro momento, quando ele pergunta, aqui em cima, deixa eu ver, amarás, que é o que está escrito na lei, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo, replicou Jesus, faze isso e viverás. Então Jesus sempre diz para ele, faze isso, vai lá, faz o mesmo que a lei está dizendo, entendeu? Jesus está sempre mandando, vai lá, olha, a lei está dizendo isso, está certo, vai lá e faz isso. Você está dizendo que é assim que tem que agir? E está certo isso, então faz o mesmo. É uma forma didática para mostrar que não adianta ter o conhecimento sem a ação. Porque quem é o meu próximo, né? Como tem essa pergunta aqui. Que é o que está escrito na lei, como lês tu? Aí ele diz lá, amarás, replicou-lhe Jesus, respondeste bem, faze isso e viverás. Então Jesus está mostrando assim, você conhece a lei, você tem o conhecimento, mas não adianta ter o conhecimento sem a ação. Lembra da aula sobre o verbo ontem? Não adianta você ter esse conhecimento e não colocar ele em prática. E por isso que Jesus diz, faze isso, faze o mesmo. Você mostrou para mim que conhece a lei. Mas o que adianta? Você tem a teoria. Coloca isso em prática. É isso que Jesus... Por isso que ele diz, faze, faze, faze. Ele está mandando a gente colocar em ação, concretizar esse conhecimento. Saber e fazer se completam. Não adianta saber. É melhor que não tivesse o conhecimento. Se você não coloca em prática o que você sabe, é melhor que você nem soubesse. Porque terá que responder pelo que não fez, sabendo que tinha que fazer. Por isso que Jesus, o tempo todo, está ali. Como diz aqui, eu preciso saber eu preciso saber o que você sabe. Tá? Eu preciso saber se você, que diz que sabe, de fato sabe. Por quê? Eu tenho que saber o seu nível de conhecimento. Porque se você tem conhecimento, coloque-se em prática. Coloque-se em prática. Né? Porque saber e fazer se completam. Isto é libertador. Isto é libertador. Jesus, mais do que Salvador, foi-nos um libertador. O Salvador é alguém que nos carrega. O libertador é alguém que nos abre as portas e diz, caminha. Entendeu? Jesus foi nosso Salvador, sim. Ele nos salvou das trevas da ignorância. Mas e agora? E daí? Conhecimento sem, e daí? Né? Tirei você lá das trevas da ignorância. E aí, o que você vai fazer agora? Vai ficar sentado só dizendo assim, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Não, levanta e anda, meu filho. Vai fazer a tua parte. Entendeu? Então, Jesus, mais do que Salvador, foi-nos um libertador. O Salvador é alguém que nos carrega, mas não dá para ficar
ficar o tempo todo no colo. O libertador é alguém que nos abre as portas e diz, caminha. Jesus, nesta conversa com esse doutor, pôde falar a todos os que estavam ouvindo, talvez até aos samaritanos e outros grupos desprezados, escandalizando os grupos tradicionalistas, os doutores, levando todos a refletirem sobre viver. Então, Jesus, naquele momento, ele provocou escândalo. Ele provocou escândalo. Ele disse para o doutor da lei, não adianta você ter esse conhecimento todo e não fazer nada com ele. Não adianta você ter esse conhecimento todo e continuar menosprezando os mais sofridos. O que está na lei? Não diz para amar? E você está amando? Então, o teu conhecimento vai ser tua pedra de tropeço. Porque você não fez nada com ele. Então, nesse momento, Jesus causou um escândalo entre aqueles homens. Né? Porque eles eram tradicionalistas, aferrados à lei. E Jesus, naquele momento, estava levando todos a refletirem sobre viver. Principalmente aqueles mais desprezados. Que percebiam que eles não eram desprezados. Eles eram muito importantes para o Senhor. Entendeu? Então, vamos parar de partilhar aqui, né? Olha, isso aqui foi só uma introdução para o estudo dessa parábola, que nós continuaremos estudando com mais detalhes nas próximas aulas. Então, vejam só a pedagogia de Jesus. Não é? Vários doutores da lei tentaram derrubá-lo, mas ele sempre conhecia suas ovelhas, todas elas. E ele aproveita todos os momentos para trazer para a gente um ensinamento, né? Um alerta. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu fico imaginando, nos dias de hoje, quem seria esse? Né? Como é que Jesus, que personagens ele colocaria? E a gente pensa naqueles marginalizados, preconceito, né? Aqueles que sofrem preconceito, de tudo. Ele ia colocar essas pessoas em xeque. Tranquilamente. Todos aqueles que o pessoal torce o nariz. Que ele poderia começar assim, vamos imaginar. Lá vem o espírita, né? Olha e vai embora. Lá vem o companheiro da outra denominação religiosa, lá vem o outro, e daqui a pouco vem um homem trans ou uma mulher trans. Isso mesmo. Na sua bicicleta, ou na sua, né? E aí socorre. Aí o pessoal, aonde tem uma cruz aí? Onde tem uma cruz aí? Não é? Isso aí. Ele ia ser o samaritano. Isso não mesmo. É? Olha aí. Uma pessoa trans. Que todo mundo. Nossa, o nariz. Ou outra coisa qualquer. Sim. Outra. Algum desses aí o pessoal vai dizer: meu Deus, o homem foi crucificado há 2000 anos e está de novo aqui inventando moda. Ele pegou um samaritano. Olha aí. Hoje em dia ele pegaria. Não é? E deixaria uma grande lição. Botaria os espíritas logo de primeiro, ó. Veio aparecendo fantástico. E aparecendo fantástico essa situação. Sim, claro. Então, por isso que são lições imorredoras. Você pode encaixar essa história em qualquer lugar. Tá? Qualquer lugar. Como Joana coloca dentro de uma reunião mediúnica. Nós vamos trazer isso também, para a gente ver. Dá para encaixar em qualquer lugar, em qualquer tempo, os ensinos de Jesus. Jesus, né, até disse, minhas palavras não passarão. E está atual, né? Atualíssimo. Está atualíssimo. Atualíssimo. E como você disse, daqui a 3.000 anos ainda vai valer. Ainda vai valer. Porque
pedagogo da humanidade, né? O grande pedagogo. É isso aí, né? Então, meus irmãos, nós vamos encerrando agora, que daqui a pouco nós temos a nossa reunião de radiação para doentes físicos. Se alguém quiser participar, depois nos avise. Ana Constantino, Ana Brito não está aí não, né? A Denise que vai mandar mensagem, tá? O link da reunião de radiação. Se alguém quiser futuramente participar conosco, nós fazemos sempre às sextas-feiras, depois do nosso estudo das parábolas, tá bom? Era a quinta, passamos para a sexta. Então, para encerrarmos a nossa reunião de hoje, eu vou pedir para o nosso irmão Alberto fazer a nossa prece de agradecimento. Alberto, por favor.